Livro do profeta Isaías, capítulo 32. Leremos do versículo 1 até o versículo 8. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo, porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Curve sua cabeça, querido, vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Como é linda a tua palavra. Que maravilha de revelação. Como são preciosos os seus mandamentos. O Senhor nos alimenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá conselho. À sombra da tua palavra nós estamos seguros. Tua palavra dá direção, dá orientação. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder abrir este livro sagrado, esse livro inspirado pelo teu Espírito. Homens santos falaram da parte do Senhor, movidos pelo Espírito Santo. E nós podemos muito mais do que ler, nós podemos entender, porque é o Senhor mesmo que nos ensina, é o Senhor mesmo que nos revela. Prepara o nosso coração agora, Deus, para ouvir a tua voz. Muitos de nós estamos aqui cheios de problemas, passamos lutas, esse mundo é mau, os dias são maus, são dias de trevas, estamos sendo afrontados, desafiados, a enfermidade nos ataca, as perseguições, a humilhação, a crise, a escassez, mas queremos lançar tudo isso na cruz de Cristo e nesse momento pensar só em Ti, nos quedar aos Teus pés, deixar de lado agora os afazeres e usufruir o melhor que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os queridos podem se assentar. Nobreza ao alcance de todos. Esse texto encerra com um versículo muito bonito. O nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. E ele começa com um mas, com uma conjunção adversativa que vai contrapor o que vem sendo dito até então. E nós vemos algumas palavras no contexto anterior que é justamente o contrário de nobreza. Nós vemos a palavra temerário, louco e também fraudulento. Há uma diferença muito grande entre uma pessoa nobre e uma pessoa temerária, louca e fraudulenta. Os projetos de um e de outro são completamente diferentes. O estilo de vida de um e de outro são completamente diferentes. E nós queremos conclamar a igreja, nessa noite, a viver uma vida de nobreza, uma vida de nobre, ainda que isso custe um alto preço. E nós queremos caminhar, então, nessa direção. Os nossos dicionários trazem o significado de nobre como sendo aquele que faz parte da nobreza, que mostra grandeza, que tem elevação moral, distinto, precioso, notável, célebre, que é de descendência ilustre, majestoso, elevado, sublime, augusto, magnânimo. Todos esses termos estão em consonância com aquilo que o Senhor deseja e preparou para cada um de nós. Uma vida elevada, uma vida de excelência, uma vida nobre. Mas, biblicamente, o significado de nobre é um só e é o que nos interessa. Nobre é aquele que é filho do rei, é aquele que vive no palácio, é aquele que pertence à linhagem real. Esse é o nobre à luz das Escrituras.
Não tem nada a ver com o nosso nome, não tem nada a ver com nossos antepassados, não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que nós temos no banco, tem a ver simplesmente com uma posição em que Deus nos coloca dependendo de uma única decisão que a gente tomar. Nobre é todo aquele que é filho do rei, ou seja, aquele que se tornou filho do rei ao receber o seu filho como único e verdadeiro Salvador. A primeira verdade que eu quero compartilhar com a igreja é a seguinte: todos podem ser nobres. Vamos abrir em João, no capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos, sem exceção. A qualquer um que receba o Filho de Deus, e receber aqui significa reconhecer como Senhor e Salvador, este na hora tem o poder de ser feito Filho de Deus. Nós somos transformados em algo que nós não éramos antes. E isso é um privilégio muito grande, irmãos. Há muitos países no mundo onde a população é dividida em castas. O país mais conhecido é a Índia. A Índia é um povo predominantemente hindu e a população é dividida em casta. Os brahmanes, que são os sacerdotes, e os letrados. Esses, pelo ensino hinduísta, eles nasceram da cabeça de Brahma, que é o Deus maior. Tem os kshatriyas, que são os guerreiros. Esses nasceram dos braços de Brahma. Tem os vaishyas, são os comerciantes. Eles nasceram das pernas de Brahma. Tem os Sudras, que são os servos, camponeses, artesãos e operários. Esses nasceram dos pés de Brahma. Há ainda duas castas conhecidas, que são os Dalits, que é um tipo de casta clandestina, e tem também os Jatis, que não tem casta nenhuma. Agora, o que é terrível nessa cultura? Quem é de uma casta nunca vai passar para outra casta. Porque eles só podem se casar e ter filhos dentro daquela casta. Se você nasceu Dalit, você vai morrer Dalit. Se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Se você nasceu plebeu, você vai morrer plebeu. Você nunca vai poder mudar de categoria numa cultura desse tipo. Olha a diferença daquilo que a Bíblia traz para nós. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Evangelho é a única mensagem onde a pessoa pode passar de escravo a filho do rei, de servo a amigo, de inimigo a herdeiro. Em Cristo nós podemos mudar de castas. E a verdade bíblica, irmãos, é que nenhum de nós nasceu nobre. Se nós lermos no Salmo 51, versículo 5, está escrito lá: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, ele nos exorta a lembrar de quem nós éramos quando fomos chamados por Jesus Cristo. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Reparar na vocação, a tradução da NVI diz assim: lembrem-se de quem vocês eram quando foram chamados. Reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Nós não somos nobres de nascença. E quando Jesus nos chamou, nós não éramos nobres e não éramos mesmo. E cada um sabe quem era quando foi chamado. Todo mundo aqui é ex alguma coisa. Se você não é ex alguma coisa, você não é crente. Porque a Bíblia diz que só Jesus pode nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então a Bíblia nos exorta a lembrar quem nós éramos quando fomos chamados. Hoje nós vivemos vida de rei. Nós somos filhos do rei. E a galera até põe no para-choque do caminhão: eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Tomara que seja mesmo. Nós vivemos hoje no paraíso. Por quê? Jesus nos resgatou. Mas quando Ele nos chamou, nós não éramos nada disso. Você lembra muito bem onde você estava quando Jesus te chamou. Eu sei muito bem onde eu estava quando Jesus me chamou. Então, em Cristo, eu não preciso morrer naquela casta de escravidão. Eu não preciso morrer naquela casta da pobreza.
Ainda que eu não seja nobre de nascimento, se eu recebê-lo como único e suficiente Salvador, ele me coloca na posição de nobreza, de realeza, de excelência. É somente em Cristo que nós podemos passar da condição de escravos a filhos de Deus. Olha o que está escrito também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Essa é a primeira verdade que nós podemos entender na Bíblia. A nobreza está ao alcance de todos. Todos que quiserem podem ser nobres, podem pertencer à família real, podem comer à mesa do rei, podem ter uma vida regalada, uma vida de excelência, uma vida de qualidade na presença do rei. E os irmãos sabem perfeitamente de qual rei eu estou falando. Eu estou falando do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você sabe que você pode ser o nobre? Você sabe que você pode viver na nobreza? Nós não precisamos viver chafurdando na lama. Nós não precisamos viver revirando os lixos. E eu estou falando aqui no sentido espiritual. Nós não precisamos viver uma vida medíocre, como se nós vivêssemos sem esperança e sem Deus no mundo. Deus tem o melhor para nós. Como é que está a nossa vida? Você se sente um nobre? No verdadeiro sentido da palavra? Ninguém precisa viver como escravo. Ninguém precisa viver na lama. Ninguém precisa viver no lixo. Nós podemos viver no palácio com o rei. Foi ele que nos chamou e ele já pagou o preço para que isso seja possível. Só depende de mim e de você. Se você quiser receber a Cristo como seu único Senhor e Salvador, nesse momento você recebe o poder de ser feito filho do rei. A nobreza está ao alcance de todos. A segunda coisa que nós entendemos nesse texto é que o nobre faz projetos nobres. Quero dividir isso aqui em duas partes. Tem dois ensinamentos aqui. Primeiro, o nobre projeta. O nobre faz projetos. Isso é uma coisa muito interessante. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, pode projetar, pode fazer projetos. O homem pode sonhar. Também em Lucas, capítulo 14, versículos 28 e 29, lemos algo sobre isso. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O que faltou aí? Projeto. Faltou planejamento. Então o nobre projeta. Nós crentes temos uma dificuldade muito grande com essa questão de projeto. Ora, se eu sou nobre, se eu sou filho do rei, se o rei é o dono de tudo, e se é o rei que faz tudo o que eu preciso, o que eu penso, para que eu tenho que fazer esse projeto? Por que eu tenho que planejar? Planejar não é falta de fé? Olha, eu quero construir uma casa, eu vou cavucando e o rei vai mandando tudo que eu preciso. Não é isso que a Bíblia diz. Interessante. É um engano pensar que por sermos filhos do rei, não precisamos traçar planos e projetos para a nossa vida. É evidente, como lá no texto de Provérbios, que a última palavra é de Deus. Muitas vezes nós traçamos planos, mas a resposta de Deus é outra e a gente não executa aquele nosso projeto.
Quantas vezes nós sonhamos, planejamos e calculamos para fazer alguma coisa e depois não aconteceu? Por quê? Não estava no coração de Deus. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A carta de Tiago traz um ensinamento parecido. Atendei vós que dizeis: amanhã iremos para a cidade tal e negociaremos e teremos lucro. Vocês deviam dizer: se Deus quiser, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Quem é que pode garantir que você estará vivo amanhã para bater seu cartão lá dentro da usina? Quem é que vai garantir que você vai conseguir pegar a estrada daqui para outra cidade para trabalhar e vai chegar lá no seu destino? Nós não sabemos nem se estaremos vivos amanhã. Então nossos planos são limitados, porque a última palavra é de Deus. Mas nós não podemos viver sem planos. O nobre projeta, porque se nós não sabemos aonde nós queremos chegar, nós não vamos chegar a lugar algum. Qual avião que decola da terra sem um plano de voo? Sem saber onde ele vai pousar? Sem saber onde ele vai abastecer? Nenhum avião faz isso. Quem é que pega a estrada para fazer uma viagem e não calcula o itinerário? Não procura ver onde tem posto de gasolina para ele abastecer? Não procura reservar o hotel? Senão você vai ficar perdido. Você vai ficar pelo caminho. O coração do homem faz planos. Faça planos. Nós não podemos viver naquele estilo, deixa como está para ver como é que fica, empurrando com a barriga. Você está namorando, você não tem projeto não de casar? O que você está planejando? Quando você vai começar a comprar os móveis? Quando vai começar a fazer o enxoval? Quando que vai comprar aliança de noivado? Você vai ficar aí? Como é que o camarada chega no restaurante, pede o cardápio, fica lendo o cardápio ali 2, 3 horas e não pede nada? O garçom vai chegar: meu filho, por favor, desocupa aí, porque não dá. Então nós temos que ter projeto. No meu tempo, o rapaz só podia começar a namorar depois que comprasse um lote. Enquanto ele não tivesse um lote, não podia nem pensar em namorar. E nem precisava tentar também, que o pai, a moça não deixava. Hoje criança aí de 10, 11, 12 anos namorando. Vai conseguir levar um namoro santo até os 30 mais ou menos, que é quando hoje está tendo condição de casar? A brincar com fogo. Então nós temos que levar a vida a sério, temos que planejar, temos que levar a vida com seriedade. Temos que saber o que nós queremos para nós, para a nossa família, para os nossos relacionamentos, para a nossa igreja, para a nossa profissão, para os nossos estudos. O nobre faz projetos. É claro que nós devemos viver uma vida tão ligada com Deus e tão íntima com Deus, que Ele efetue em nós tanto o querer quanto o realizar. Essa é a melhor coisa. Filipenses 2,13 diz isso. É o Senhor quem opera em vós, o querer e o realizar. Quando a gente está sintonizado com Deus ali fechadinho, quando a gente quer uma coisa, é Ele mesmo que está fazendo a gente querer. Porque senão nós vamos acabar sendo enganados pelo coração. Jeremias 17,9 diz que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Às vezes o coração nos engana e nós planejamos coisas que Deus não quer. Nós queremos. Nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não entendemos o caminho de Deus. Então nós fazemos planos de acordo com aquilo que está no nosso coração. O coração do homem faz plano, mas não segundo o coração de Deus, segundo o seu próprio querer. E esses planos acabam não dando certo. Sintoniza com Deus, consagre sua vida a Deus, leia a Bíblia, faça a oração, vá na igreja, seja aluno da escola dominical, ouça a voz de Deus, vá ao monte, jejue, pergunte para Deus, converse com Deus para saber o que Ele quer para você, para que o seu querer seja o querer de Deus. E assim os seus projetos sejam projetos iguais aos projetos de Deus para a sua vida. Então o nobre faz projetos. E melhor ainda, o nobre faz projetos nobres. E esse é um bom termômetro para saber se nós já estamos vivendo na nobreza ou se nós ainda estamos vivendo na escravidão. Porque o nobre projeta coisas nobres. Isso é um princípio bíblico. Está lá em Mateus capítulo 7, versículos 17 e 18. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus.
nem a árvore má produzir frutos bons. E Mateus fala isso de novo, lá no capítulo 12, no verso 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, o nobre projeta coisas nobres. Os projetos de uma pessoa dizem muito sobre quem ela é. Aí cabe uma pergunta para cada um de nós. Quais são os nossos projetos de vida? Qual é o meu projeto de vida? Fazer fortuna? Isso é nobre. Ficar famoso? Isso é nobre. Ser melhor do que todo mundo? Isso é nobre. Quais são nossos projetos? Projetar uma vingança é nobre. Projetar um golpe é nobre. Projetar, prejudicar o seu semelhante é nobre. Então nós devemos perguntar para nós mesmos quais são os nossos projetos de vida. Porque o nobre projeta coisas nobres. Estava ouvindo uma vez um pastor pregando e ele deu um exemplo de um irmão. E o irmão ele tinha comprado um carro grande, porque ele precisava do carro grande, ele estava vendendo uns produtos, precisava de um carro grande. Aí ele saiu daquele trabalho, e o carro grande agora já não interessava mais para ele, era uma despesa muito grande, né? E prestação alta, e ele falou, vou vender esse carro grande, vou comprar um carro mais simples, que agora eu não preciso mais de um carro grande, porque vai ser melhor para todo mundo. Aí um amigo dele falou assim, cara, mas você não tem ambição? Você não quer crescer na vida? Você vai trocar esse carro grande por outro pequeno? Você não tem ambição? E ele falou assim, você se engana muito comigo, cara. Eu tenho uma grande ambição na minha vida. E a grande ambição que eu tenho na minha vida é ser uma pessoa igual a Jesus. Essa é a única ambição que eu tenho na vida. Tudo o resto que eu possa ter, ou querer, ou participar, se não for para contribuir com essa minha ambição, não serve para a minha vida. O nobre projeta coisas nobres. Ao invés de projetar uma vingança, o nobre, ele coloca as suas causas na mão de Deus. Porque ele sabe o que está escrito lá em Efésios capítulo 4. Não vos vingueis a vós mesmos. Dai lugar à ira. Porque ao Senhor pertence a vingança. E a vingança de Deus não é igual a nossa, de pagar com a mesma moeda. Vingança ali é reivindicar o direito. Então, se eu sou prejudicado, eu ponho na mão de Deus para Deus reivindicar meu direito. Isso é nobre. Não se vingar. Não vingar a si mesmo, mas colocar as suas questões na mão de Deus. Querer ser imagem e semelhança de Jesus, isso é nobre. Repartir o que você tem com o seu próximo, isso é nobre. Abrir mão de um emprego para de repente ganhar menos e ter mais tempo para a obra de Deus, isso é nobre. Quais são os nossos projetos? O que está no nosso coração? Querer cada vez mais coisas ou repartir cada vez mais coisas com o nosso próximo? O nobre projeta coisas nobres. Quais são os seus projetos? O que você escreveu naquele papelzinho dia 31 de dezembro para você conquistar nesse ano? O que você espera de Deus? O que você espera da sua vida? O que você pretende fazer para Deus? O que você projetou para a sua igreja esse ano? Eu tenho aqui incentivado os irmãos, coloquei até no sabidinho desse mês, você pode fazer a diferença aqui na igreja. Por exemplo, se você assumir com Deus, assumir diante de Deus alguns compromissos. Primeiro, cuide da sua vida espiritual. Fuja do pecado. Conserta a sua vida. Conserta a sua família. Seja uma pessoa melhor lá na sua casa. Seja uma pessoa melhor lá no seu ambiente de trabalho. Santifique a sua vida. Consagre a sua vida a Deus. Jogue fora aquilo que não presta da sua vida. Segunda coisa, trate bem as pessoas. Trate bem seu irmão. Abrace mais, sorria mais. Peça por favor. Diga obrigado. Seja gentil, fale mais baixo, fale menos, fale mais devagar, olhe nos olhos, diga a verdade. Você vai estar fazendo a diferença na comunhão do povo de Deus. Contribua na proporção daquilo que Deus está te dando. Eu sempre falo aqui, Deus não precisa de dinheiro e a igreja também não. A igreja não precisa, porque quem sustenta a igreja é Deus. Contribuir é um privilégio. Deus
Ele, ao invés de colocar o recurso direto no gasofilácio, ele coloca no bolso dos crentes, para os crentes poderem entregar ali. É por isso que quando a gente não entrega, a Bíblia diz, está roubando a Deus. Porque Deus sempre coloca mais do que a gente precisa para a gente poder contribuir. Então assuma um propósito com Deus. Esse ano, meu envelope vai ficar preenchidinho de janeiro a dezembro. Vou deixar de ser aquele crente pinga-pinga que dá um mês, não dá o outro. Deus não precisa de quantidade, Ele precisa de regularidade. Então nós podemos fazer a diferença. E se você não participar, Deus vai colocar na vida de outro para Ele colocar aqui. E você vai estar sempre andando em círculo, igual o cachorro mordendo o rabo. Porque Deus sabe que não adianta investir em você nem em mim, porque a gente não chega junto. Frequente a igreja assiduamente. Projete isso. Pelo menos quarta e domingo à noite, não adianta me chamar. Então assuma um compromisso. Quarta e domingo eu estou adorando ao Senhor. Estudo bíblico, culto, escola dominical. Gente, é o mínimo que um crente que quer crescer precisa frequentar. Então faz um compromisso. Às vezes você está fazendo muita coisa e você vê isso não está rendendo. Porque a experiência e a Bíblia dizem que você tirar do tempo de Deus para trabalhar não rende. Tirar do tempo de Deus para estudar não rende. As pessoas que se dão bem na vida são aquelas que não renunciam aos valores de Deus. Buscam a Deus em primeiro lugar e as coisas vão sendo acrescentadas. Não é isso que a Bíblia diz? Assuma os cargos de responsabilidade na igreja que você for procurado a assumir. Assuma a responsabilidade. Seja um professor de escola dominical. Entre no louvor. Seja um diácono, seja um presbítero, seja um evangelista. Entre para o círculo de oração. Entre para a união feminina, entre para a cantina. Faça alguma coisa, não fique parado. Porque se você ficar só entrando e saindo da igreja, entrando e saindo da igreja, você vai esfriar. Então, querido, nós podemos projetar um monte de coisa para a nossa vida, mas geralmente nossos projetos giram em torno de ganhar dinheiro, giram em torno de conquistar mais coisas. E a gente vai deixando Deus de lado. Aí só eu e você podemos responder para nós mesmos se a nossa vida tem sido uma vida de nobreza ou não. Quais são os nossos projetos de vida? Nossos projetos de vida vão dizer muito para nós se nós estamos vivendo na nobreza ou não. A árvore boa produz fruto bom. A árvore má produz fruto mau. O nobre projeta coisas nobres. Quais são os nossos projetos de vida? Terceira verdade que nós entendemos nesse texto. O nobre persevera na nobreza. O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Ou seja, ele não retrocede. Hebreus capítulo 10, versículos 38 e 39, diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A falta de perseverança, irmãos, é um problema sério hoje em dia. As pessoas estão vivendo de altos e baixos. Nós estamos tendo dificuldade de manter a nossa vida em equilíbrio em todas as áreas. Está difícil se equilibrar financeiramente, está difícil se equilibrar emocionalmente, e está difícil se equilibrar espiritualmente. A gente fica cheio de altos e baixos. Chega no mês, você está animado, está pegando capeta a unha. Outro mês está num desânimo que não sai de casa nem para vir na igreja. Não consegue abrir a boca para orar. Inconstância. A gente pratica atos de nobreza, mas a gente não persevera na nobreza. Nobreza não é algo para você fazer de vez em quando na vida. Poxa, fez um negócio tão lindo. Um ato de nobreza. Nobreza é um estilo de vida. É algo para a gente viver de segunda a domingo. Nós devemos viver como filho do rei o tempo todo. E não praticar atos isolados de nobreza. Hoje em dia está se usando muito um termo aí que é bipolaridade, né? É bipolar. Todo mundo hoje é bipolar, né? Se o cara ficar triste uma semana, na outra já estiver alegre, não, esse cara é bipolar. A nobreza não admite isso. É por isso que eu digo, o crente não pode ficar assim, igual um eletrocardiograma. O crente não pode ficar um mês contribui, um mês não contribui. Um domingo vai na igreja, um domingo não vai na igreja. Uma semana ele está animado para trabalhar, na outra semana está desanimado, está morcegando.
Porque a Bíblia diz que Jesus, tendo nos amado, nos amou até o fim. Ele não vacilou um minuto. Tudo que veio, ele enfrentou. E Jesus foi nobre na sua vida, desde o nascimento até a sua morte. Ele não teve altos e baixos. Então, a perseverança, irmãos, é algo tão importante na Bíblia, que lá em Lucas 21:19 diz assim: é na perseverança que ganhareis as vossas almas. O justo vive pela fé. Fé é certeza. Se retroceder, Deus não fica feliz com ele. E o escritor aos Hebreus diz: nós não somos dos que retrocedem. Projeta isso para a sua vida, querido. Você é um nobre, você é um filho do rei. Não ande para trás. Não retroceda, não desista, não desanime, não pare no caminho. Não faça de vez em quando, não faça mais ou menos. Não dê a metade do que você pode dar. Persevere na sua nobreza. E esse é um segundo termômetro para aferirmos se somos realmente nobres. Porque o nobre persevera na nobreza. Aqui não diz que nós devemos nos esforçar para perseverar na nobreza. O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. O nobre é nobre sempre. O nobre nunca deixa de ser nobre. E é o que nós ensinamos, nossas doutrinas ensinam. A partir do momento que você se torna filho de Deus, nunca mais você deixa de ser filho de Deus. Quando você é nobre, você é nobre. É uma condição. Quem nasce de novo não pode desnascer. No céu não tem rasura no livro da vida. Quando seu nome foi escrito no livro da vida, dali ninguém apaga. Foi escrito com o sangue de Jesus. E ele diz: ninguém te arrebatará das minhas mãos. Ah, pastor, mas eu conheci um irmão que foi da igreja há 20 anos e desviou. Ele pode ter sido membro de igreja. Mas o verdadeiro crente, aquele que realmente nasceu de novo, ele nunca vai deixar de ser nobre. Porque até a lei dos homens diz que o filho adotado, ele nunca pode ser deserdado. Nunca vai deixar de ser filho. Se um filho natural nosso bater na nossa cara ou nos desonrar, nós podemos deserdar ele. E dizer: esse filho é indigno, não é meu filho mais, não tem herança, não tem nada. Mas se o filho for adotivo, não pode. E a Bíblia diz que Deus nos adotou na sua família. Nós que não éramos nobres de nascimento, nós que andávamos perdidos e mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos alcançou, nos tirou de um lamaçal, mudou a nossa vida, nos regenerou, nos justificou, nos santificou, nos colocou na realeza, na nobreza. E ele diz: das minhas mãos ninguém pode te arrebatar. O diabo pode fazer o que quiser, porque a Bíblia diz: se o justo cair 100 vezes Deus o levantará, porque não ficará prostrado, porque ele é filho de Deus. E Deus cuida dos seus filhos. Olha que maravilha. A nobreza está ao alcance de todos, está ao meu alcance, está ao seu alcance. Você pode ser um filho do rei, você pode morar no palácio, você pode comer das finas iguarias do rei dos reis. E ninguém pode tirar você de lá nunca. A vida cristã não é ficar alegre de vez em quando. Podemos de vez em quando ficar triste, mas o normal é a alegria, porque a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. O crente fica triste, mas ele é alegre. O crente pode ficar desanimado, mas ele é animado. Então, as coisas desagradáveis, elas são exceções, acidentes de percurso na vida do crente. O normal é o crente viver na nobreza. O crente não fala mentira. O crente não pratica sexo ilícito. O crente não cola na prova. O crente não dá nó cego no serviço. O crente não leva o objeto da empresa para casa. O crente não trai a esposa. O crente não desobedece pai e mãe. O crente não espanca seus filhos. Ele vive a nobreza. Isso é normal na vida dele. A árvore boa produz bons frutos. E sempre. Eu fui criado em Praça 3. Lá onde eu fui criado, até hoje tem lá as 4 mangueiras que foram plantadas lá. Todo ano a mangueira dava manga. Não teve um ano que eu morei lá que deu abacate, que deu abacaxi, que deu caqui. Todo ano deu manga. Ela perseverou e dá manga, que foi um negócio fora de sério. Porque ela é mangueira, ela não está mangueira. Ela é uma mangueira, e mangueira dá manga. Está me entendendo? Você é nobre. E se você é nobre,
Vai ser normal para você produzir fruto de nobreza. E você vai perseverar na nobreza. Você não vai ser nobre de vez em quando, você vai ser nobre sempre. E é isso que Deus quer para você. Ainda que todos à sua volta não pratiquem atos de nobreza. Fica parecendo que só você que é diferente. Não se preocupe. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, está escrito: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ah, mas todo mundo faz. Que faça. A minha vida é vida de nobreza. Sou filho do rei. Mas, pastor, na minha sala só eu que sou virgem até hoje. Todo mundo faz. Você não é qualquer um. Continue o injusto praticando a injustiça. Continue o impuro praticando a impureza. Você continue fazendo a justiça e vivendo em santidade. Ainda que ninguém à sua volta pratique atos nobres, persevere na sua nobreza. Seja o diferente. Seja o errado aos olhos das pessoas, mas não abra mão da sua nobreza. Ainda que os seus atos de nobreza estejam te trazendo prejuízo. Pastor, eu estou sendo nobre nas minhas decisões, nas minhas atitudes, só estou tomando prejuízo. Não desanime. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Irmãos, eu sei o que é isso. Tem hora que parece que a gente cansa. A gente cansa de andar certo. A gente cansa de fazer o bem. No trânsito você dá a vez, você dá a vez, você dá a vez, mas nunca ninguém te dá a vez. Tem hora que cansa. Aí você começa a disputar também. Lá no trabalho, você fala, você ouve, você fica quieto, você engole. Tem hora que parece que cansa. Aí o inimigo sopra. Você tem que rodar a baiana aí, rapaz. Você tem que se impor aí. Tem hora que parece que cansa. Mas Paulo escreve aos irmãos daquela igreja: não vos canseis de fazer o bem. Não importa se está trazendo prejuízo, se está fazendo de você diferente de todo mundo. Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Deus está vendo. Deus está vendo. Se você não desfalecer de fazer o bem, na hora certa, Deus vai te recompensar. Você quer ver uma ferramenta excelente para que possamos viver na nobreza e perseverar na nobreza? Olha o que está escrito em Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Ora, os crentes de Tessalônica eram nobres. Aleluia, glória a Deus. Quando Paulo prega em Bereia, ele diz que os bereanos eram ainda mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles recebiam a palavra de Deus com avidez. Você já viu uma pessoa aí num prato de comida com avidez? Eu já vi aqui na igreja, irmãos. É bonito. Eu fico olhando assim, eu acho bonito. O camarada parece que está vindo da Somália. Eu vejo o cachorrinho lá em casa, quando acorda de manhã, que eu pego a comida e bota, quase que ele come minha mão junto. Com fome, ávido, desesperado. Ah, se nós tivéssemos essa fome pela palavra de Deus. Os crentes de Bereia foram mais nobres. Eles cresceram na nobreza, olha só. Porque eles eram ávidos pela palavra de Deus e eles conferiam na palavra para ver se as coisas eram assim mesmo. Você quer ser nobre, perseverar na nobreza e ainda crescer na nobreza? Busque a palavra de Deus, confira na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, preste atenção na palavra de Deus. Você vai ver que ferramenta, que alimento para fazer de você o nobre na presença de Deus. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Nobreza não são atos isolados, querido. É um estilo de vida. E a nobreza está ao alcance de todos. Não deixa ninguém dizer que você não vale nada, que você não é ninguém, que você é um abandonado na vida. Deus fez você para ser nobre. Você pode ser nobre.
Você pode ser filho do rei. Você pode comer na mesa com o rei. Não deixe que te menosprezem. Põe isso nas mãos de Deus. Não assimile essas críticas doentias que as pessoas te fazem. Não deixe as pessoas te diminuírem. Não deixe o diabo te diminuir por causa do seu passado, por causa da sua família, por causa dos seus atos. Creia que você pode ser nobre, você pode ser filho de Deus. Entregue sua vida a Jesus hoje. A nobreza é a condição onde é colocado todo aquele que recebe a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você quer saber se já é o nobre? Olha para os seus atos. O nobre projeta coisas nobres. Se o seu coração ainda projeta coisas que não agradam ao Senhor, você precisa consertar sua vida. Você precisa rever seus conceitos. O nobre persevera na sua nobreza. Se a sua vida está sendo de altos e baixos, se ora você está firme, ora você está vacilante, ora você faz certo, ora você faz errado, reveja seus conceitos, consagre sua vida, entregue sua vida a Jesus de novo. Deixa Deus renovar a sua vida, tirar essa casca. Deixa Deus mudar esses hábitos seus aí, ó. Vamos fazer diferente. Atitudes iguais, resultados iguais. Faça diferente. Faz diferente lá com seu marido, você vai ver. Faz diferente com a sua esposa, faz diferente com seus filhos. Faz diferente com o chefe. Você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Olhe para você, feche seus olhos. Seja o que for que esteja se passando contigo, Jesus te convida para pertencer à nobreza. Você também pode ser um filho do rei. Você é bem-vindo na casa de Deus. Você é bem-vindo à família de Deus. Alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida a Jesus?